quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. O 25 de Abril, recordo essencialmente a censura, porque não havia, os jornais não podiam publicar o que se passava, portanto qualquer jornalista que quisesse descrever uma notícia tinha que ser censurada e podia ser passar ou não. E se não agradasse ao regime implantado na altura, essas notícias não eram publicadas. Portanto, eram publicadas as notícias que fossem do agrado do regime que na altura virou, que era a ditadura. Recorda mais? Talvez era uma vida mais pobre, menos acesso a determinados bens. Essencialmente, o que eu me recordo é mais isso. Ora bem, quer dizer, eu não posso dizer que tenha mais recordações, porque comecei um trabalho que foi o primeiro em Portugal, dedicado aos deficientes, e como foi um primeiro trabalho, não me faltou nada, fui dotada de tudo, cursos, material, portanto, tudo que era bom eu tive antes do 25 de Abril para trabalhar com deficientes visuais. Portanto, tenho essa recordação positiva. Portanto, agora, eu não estava nada envolvida cá em políticas, nem, portanto, quer dizer, sabia que havia dificuldades e essas coisas todas, mas que se reflete, que eu sentisse que se refletiu em mim, não cheguei a sentir. Recordo das brincadeiras do tempo de liceu. Recordo as minhas aulas. Tinha 14 anos, quando aconteceu o 25 de Abril. Bons tempos. Grândola Vila Morena. Estava em Lisboa, no bairro, na altura chamado Bairro das Rainhas, na Avenida Rainha Dona Amélia, na zona de Alvalade. Na altura trabalhava no Ministério da Indústria. Em 25 de Abril de 1974 eu tinha 8 anos, vivia em Lisboa, estudava no Colégio Academia de Música de Santa Cecília. Eu vivia, portanto, no Porto, faz 30 anos, se é que tinha. Trabalhava, portanto, no Porto num internato de deficientes visuais. Tinha 7 anos de idade, fazia 8 anos no próprio dia 25 de abril de 1974. Estava em casa. Mostra para dizer que tinha 14 anos, estava no Liceu Nacional de Andragogismo, na Ilha Terceira, nos Açores. Estava no meu 5º ano do curso geral dos liceus. O povo é quem mais ordena. Recordo-me que nesse dia gostei muito do 25 de Abril porque não fui à escola. O que para mim, na altura, era um motivo de grande satisfação. E como vivia junto aos estúdios da então RTP, eu e os meus pais saímos para a rua e comecei a achar muito estranho a ver militares fardados, não é? E com G3 deitados na rua onde eu passava todos os dias, junto aos estúdios da televisão, na Alameda das Linhas de Torres, e eu achei estranho ver tanta tropa assim na rua. Eu tenho a memória das tropas em movimento pelas ruas. As pessoas foram aconselhadas a não sair de casa, porque não se sabia se o regime se o golpe ia ou não
vingar e, portanto, podia haver da parte do Estado um contra-ataque e dar-se uma revolução, quase que uma guerra civil, mas não, mas o golpe vingou, as Forças Armadas foram se unindo, os quartéis foram também aderindo aos militares revoltosos e, portanto, o golpe vingou e foi pacífico. E a população civil também aderiu em massa depois ao golpe. A memória que eu tenho foi aquilo que me disseram, que era um dia da liberdade, de facto, de liberdade, depois de um regime de ditadura, do salazarismo, do marcelismo, e foi um dia em que eu me lembro sobretudo, a verdade é esta, não tive nada, foi uma festa, não estávamos muito preocupados com aquilo que era a democracia ou aquilo que não era a democracia, porque naquela altura também não entendíamos muito bem o que era. Mas de facto foi uma chamada de atenção para aquilo que era a liberdade de expressão, para aquilo que era a liberdade de voto, para aquilo que era a liberdade no sentido. Foi um espanto nesse dia, não tive mais aulas. Ninguém sabia muito bem o que estava a acontecer, o que era isso, da passagem para a democracia. Foi-nos surpresa. Quer dizer, foi um dia de muito suspense, não é? Muita atenção em relação a reviravolta que tudo isto realmente ia dar e no fundo uma esperança que houvesse uma alteração para melhor, não é? Quando comecei a ouvir portanto, na rádio as notícias da Revolução, etc., aí assustei-me um pouco, porque como era um internato tinha crianças de várias zonas do país, mais da zona norte, evidentemente, e por uma questão de segurança tratei logo, quer dizer, foi uma movimentação geral de logo encaminhar os jovens para a casa dos pais, para estarem realmente em segurança, quer dizer, foi realmente um corre-corre a levá-los aos transportes públicos para eles seguirem para a sua casa, para realmente os proteger de qualquer eventualidade que não sabia o que iria surgir, não é? Estava em casa e recordo-me de manhã do meu pai ir ao quarto, de manhã cedo, dizer-me que não precisava de me levantar para ir para a escola porque tinha havido uma revolução e eu não tinha que ir à escola. O que veio ao encontro de uma pretensão que eu já tinha dos anos anteriores, porque eu tenho um irmão mais velho que eu, uns anos, 13 anos, mas que faz anos no 1º de novembro, que sempre foi um feriado nacional, dia de Todos os Santos. E eu, em criança, com 5, 6, 7 anos de idade, reclamava imenso dos meus pais porque é que eu tinha que ir à escola no dia do aniversário quando o meu irmão ficava sempre em casa porque era feriado. E o que recordo com maior, enfim, de uma forma mais tranquila, mas ao mesmo tempo sorridente, ou seja, é a expressão do meu pai nesse dia de manhã de me ter dito: filho, tanto reclamaste, tanto pediste, que finalmente vais ter um feriado no teu dia de aniversário. Nunca mais vais ter que ir à escola no dia do teu aniversário, que passa a ser feriado. Grândola Vila Morena. Sobre a guerra colonial, o que eu recordo são vivências e histórias que me foram contadas, porque eu, como nasci em 66, não participei diretamente na guerra colonial. O meu pai fez tropa na antiga Índia Portuguesa, mas teve a sorte de regressar a Portugal em 1962, portanto um ano, ou no próprio ano em que rebentou o conflito com a União Indiana, portanto ele não participou também diretamente nesse conflito. Portanto, o que eu sei e as memórias que eu tenho são coisas que li, histórias que me foram contadas sobre a guerra colonial.
A guerra colonial recorda essencialmente da fraca preparação dos militares que eram enviados para as colónias. Muitos deles não sabiam o que estavam ali a fazer, quer dizer, era-lhes dito que aquilo que era Portugal, mas não lhe era explicado, as pessoas tinham pouca instrução, pouca cultura, um meio muito rural e aceitavam essas informações dadas pelo regime. Simplesmente as pessoas não estavam preparadas e os soldados obedeciam quase cegamente aos comandos militares e, portanto, com muitos sacrifícios, com uma tropa às vezes em condições muito más portanto, houve uma guerra de certa modo injusta para aquelas populações que a terra era dela, não era nossa, e não fomos capazes de saber negociar a sua autonomia e a sua independência. Eu era muito jovem, em 25 de abril de 74, mas como criança recordo-me ainda assim de algumas coisas da guerra. Recordo-me, por um lado, de um programa televisivo que eu gostava muito de ver e que eram basicamente reportagens dos locais onde se encontravam as tropas portuguesas, os soldados, não só nas frentes de combate, mas também de outros locais, nas cidades de África, onde eles se encontravam, e que esse programa, de uma maneira geral, falavam para a Câmara, desejando bom Natal, boa Páscoa às famílias, falando para as mulheres, para os filhos, para os pais, para os avós. E eu gostava imenso de ver esse programa, porque eles apareciam normalmente assim, em fila, fardados, com as armas, com as metralhadoras, e isso para uma criança na altura de 6 anos, 6, 7 anos, era interessante. Eu adorava as fardas e às vezes mascarar-me com a farda e dizia que queria combater também para a guerra. Pronto, fazia parte daqueles estereótipos que as crianças têm em relação a essas coisas. E isso recordo-me em relação à guerra, uma imagem que eu tenho, de ver imagens dos combates, da artilharia, dos carros de assalto, dos carros, dos tanques, imagens de guerra, recordo-me perfeitamente. E depois recordo-me também em relação à guerra, de algum medo, alguma ansiedade dos meus pais em relação ao meu irmão que estava em 73, 74 a fazer o serviço militar. Ele é mais velho que eu, 13 anos, e estava em vias de ser enviado para a frente de combate na Guiné. O que eu recordo é que, portanto, tive familiares e irmãos que foram para a guerra colonial. Tive aquele que foi o pai dos meus filhos também lá e, portanto, realmente era um stress muito grande, mas vivia-se um dia a dia sempre numa insegurança do que poderia acontecer, não é? Uhum. Portanto, era viver um stress no dia a dia para ver quais seriam as notícias, não é? Porque era viver ou morrer, não é? Uhum. Bom, da guerra colonial lembro-me de muitas coisas. Estive durante algum período da guerra nunca pensava nisto, fui apanhado de surpresa. Ok. Lembro-me de ter estado na Guiné, em Angola, em Moçambique, as nossas antigas províncias ultramarinas, as nossas colónias, antigas colónias, e lembro de coisas boas, lembro de coisas menos boas. Estamos a falar num período entre 1968, 69 a 1972, 73. Eu falo assim por causa dos anos letivos. Porque passei pela Guiné, estive em Angola, estive em Moçambique
na Universidade da Beira. Isto porquanto o meu pai era oficial da Força Aérea e foi um período conturbado da Guerra Colonial, chamada Guerra Colonial. E, sobretudo, na última fase, quando tinha entre os meus 11, 12 anos para 13, vi algumas coisas que, para um miúdo de 12 anos, 13 anos, não era agradável ver. Lembro-me da minha mãe dormir com uma pistola Walter debaixo da almofada. Lembro-me de muitos sustos de alguns colegas meus viverem numa situação, porque sendo o meu pai militar e os meus amigos fundamentalmente militares, também filhos de militares, vivermos daquela expectativa se o pai chegava a casa vivo ou não chegava a casa vivo. Isto porque muitas vezes tinham que sair em missões e às vezes acontecia não chegarem a casa. E particularmente lembro-me muito bem num dia em que eu fiz 12 anos, estávamos na minha festa de anos quando eu fiz 12 anos e no meio da festa ter acontecido que o pai de dois dos meus melhores amigos ter sido abatido, e quando estávamos precisamente a meio da festa foram-nos dizer que o pai desses meus amigos tinha sido abatido em combate. E naturalmente a partir daí não houve mais festa, não é? De modo que isto são das coisas que eu me lembro realmente com muita dor, com muita mágoa, porque os meus 12 anos lembro-me fundamentalmente disso, não é? O povo é quem mais ordena. Eu diria que penso que a principal conquista terá sido uma maior igualdade entre os cidadãos, sem distinção de poder económico, de capacidade económica. Penso que, de facto, a conquista da liberdade, liberdade de expressão, as pessoas poderem livremente expressar os seus sentimentos, dizer o que pensam, discordar, dizer mal, enfim, concordar, dizer bem, não importa, mas sem qualquer preocupação. E penso que, essencialmente, o facto de os cidadãos terem passado a ter uma maior igualdade, independentemente da sua profissão, independentemente daquela que pudesse ser considerada, para quem entendia que existiam classes sociais, qual fosse a sua classe social. E isso, penso que o 25 de Abril veio trazer uma maior igualdade entre os cidadãos, entre as pessoas, independentemente da sua capacidade económica, independentemente do seu poder, da sua profissão. Eu próprio tenho uma profissão, depois da licenciatura em Direito, em que exerço a advocacia já há bastantes anos, tenho noção que não era propriamente uma profissão acessível ou uma possibilidade antes do 25 de Abril. Os filhos da maioria ou da quase totalidade dos operários ou das pessoas mais humildes ou com menores recursos económicos terem acesso aos estudos, à universidade, poderem concluir uma licenciatura em Direito ou Medicina ou qualquer outra e poderem exercer uma profissão de forma livre, que estava de alguma forma
no antigo regime, condicionada para determinadas pessoas, de uma maneira geral. Eram médicos os filhos dos médicos, advogados os filhos dos advogados, juízes os filhos dos juízes. Havia, digamos, uma maior dificuldade das pessoas com menos recursos económicos poderem dar aos seus filhos estudos, permitir que eles estudassem, que tirassem cursos superiores e que tivessem uma maior igualdade de direitos e de oportunidades. E eu penso que essa é uma das grandes conquistas do 25 de Abril. As principais conquistas, por exemplo, o ensino quase gratuito para toda a gente, a liberdade da imprensa, a liberdade de opinião. A pessoa pode criticar, desde que não pode criticar, é livre de dizer as suas ideias políticas, que mesmo não concordando com as políticas que governem. Foi também os benefícios que foram dados à população mais pobre, a saúde, principalmente, e o ensino também. Houve uma evolução bastante grande no bem-estar da população. Para mim, as grandes conquistas tiveram a ver com a melhoria de vida das populações. Eu lembro-me que foi na sequência do 25 de Abril que a luz elétrica chegou à maioria das aldeias em Trás-os-Montes, de onde a minha família é originária. Foi na sequência do 25 de Abril que foi feito o saneamento básico nessas aldeias. Portanto, houve uma grande melhoria no dia-a-dia das pessoas. Para além disso, o que é comum referir-se, que é a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, nós podermos dizer as nossas opiniões, fosse sobre quem fosse, o governo a favor ou contra, não interessa, sem termos medo de as expressarmos. Portanto, o 25 de Abril é o fim do medo. Canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tenha forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não venha a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência.